Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, vamos ler inicialmente no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Assim está escrito: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para o cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esse é o versículo inicial. Depois vamos continuar lá em Neemias, capítulo 8. Mas aqui vamos falar sobre lições do tempo de Esdras para os nossos dias. O rei Artaxerxes havia autorizado Neemias a vir naquela ocasião para reconstruir o muro, restaurar as portas, fazer todo o trabalho necessário. E depois que também acabou-se a restauração do templo, a consagração do templo, que foi feito, depois de passar por aquele trabalho difícil, árduo, mas com a proteção de Deus e o cuidado, eles conseguiram realizar todas aquelas coisas e colocaram a casa em ordem para que novamente o povo de Deus pudesse se reunir. E quando Artaxerxes entendeu que tudo lá em Jerusalém já estava bem encaminhado, ele chama Esdras e envia ele com uma cópia da carta para que ele fosse a Jerusalém e lá então ele pudesse avisar, proclamar diante de todo o povo que este rei tinha feito um decreto de que quem quisesse ir com Esdras voltar para Jerusalém estava livre para assim o fazer. Então chegou o tempo de Deus para trazer de volta o seu povo que havia sido disperso, estavam cativos, para que eles retornassem a Jerusalém, usando estes homens e outros que foram seus companheiros, que eles estão em memória diante de Deus. Os principais que nós temos conhecimento são Neemias e, logo na sequência, também Esdras. E o versículo que li diz-nos que Esdras, podemos entender que ele tinha no coração a viva esperança de um dia retornar, conforme a promessa de Deus, para Jerusalém. E ele era sacerdote e era escriba. E então ele estava ocupado, ativo, atento à sua função, ao seu chamado diante de Deus. E ele não esperou primeiro as portas se abrirem para ele voltar a Jerusalém, para então, a partir dali, ele começar a estudar, a se debruçar sobre o livro da lei e buscar na lei do Senhor para cumpri-la e para ensinar em Israel tudo aquilo que ali estava escrito. Mas lá aonde ele estava se preparando. Ele aproveitou aquele tempo que estava longe de Jerusalém para ativar o seu coração, a sua comunhão com Deus, e com isso, então, está preparado para o momento quando as portas se abrissem e Deus, então, o enviaria para Jerusalém. E isto foi o que aconteceu. Ele, então, foi enviado para Jerusalém para avisar o povo que as portas para eles retornarem estavam abertas e aquele povo viria com muita alegria, com muito júbilo. Então nós observamos que ele veio, chegou em Jerusalém no 5º mês, está escrito aqui, que ele chegou em Jerusalém no 5º mês, e quando vamos para Neemias, no capítulo 8, é onde vamos focalizar as lições que tiramos da vida de Esdras neste evento que aconteceu.
No capítulo 8, nos diz que no 7º mês, ele já estava reunindo o povo. Então, observe, ele chegou em Jerusalém no 5º mês. No 7º mês, dali 2 meses que ele tinha chegado, ele já estava reunindo o povo, chamando o povo para se reunir, para colocar diante do povo aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, que havia orientado aquele rei para que o enviasse a Jerusalém, para que ali tudo novamente fosse restaurado, reconstruído, inclusive a adoração, a leitura da lei do Senhor, no seu livro, a sua palavra, deveria ser colocada diante daquele povo que por tanto tempo ficaram ausentes destas reuniões. Então, quando chega no 7º mês, nós observamos lá no capítulo 8, 3 atitudes de Esdras. Primeiro, ele preparou o coração. Segundo, para buscar a lei. Terceiro, para cumprir a lei. Quarto, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, 4 ações de Esdras: preparar o coração, buscar a lei, cumprir e ensinar. E neste preparo, Deus sempre utiliza-se de pessoas que estão rendidas a Ele, entregues totalmente nas suas mãos, para que Deus possa fazer deles instrumentos da sua vontade. E Esdras, como sacerdote e como escriba, foi um destes homens que Deus também utilizou-se e colocou próximo a Neemias. Neemias estava na sua função, porém, com relação à lei, ao ensino, à orientação, era com o sacerdote e era com os levitas. E então, Deus designou Esdras e dentre o povo designou outros que ali estavam para estarem juntos neste grande e importante trabalho da restauração espiritual daquele povo. Então, focando agora no capítulo 8 de Neemias, nós já vamos observar aqui o primeiro ponto. Diz: e chegando o 7º mês, eu disse que lá em Jerusalém ele chegou no 5º mês, né? Então está aqui, ó. Esdras subiu de Babilônia, era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Então, no mês 5º, ele veio para Jerusalém. E aqui em Neemias diz que, chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, então, nós encontramos aqui, todo o povo se juntou como um só homem. Então, eles estavam cientes de que havia a permissão do rei, primeiro a permissão de Deus, e Deus usou ao rei para liberar e enviar Esdras para lá, para dar continuidade ao trabalho que Deus queria fazer no meio daquele povo. Então, aqui no versículo 1, nós já encontramos que todo o povo se ajuntou como um só homem. Então, isso leva-nos a entender que este povo estava unido, estava desejoso, estava decidido, estava pronto a se reunirem para que, no que dependessem deles, diante de Deus, eles estavam prontos ali para receber a orientação e cumprir a vontade do Senhor. Então, por essa expressão, estavam todo o povo e ajuntou-se como um só homem, nós entendemos que não havia ali entre eles divergência, discórdia, oposição de um para com o outro, não. Todos eles vieram no mesmo propósito, no mesmo sentido, para a mesma finalidade, com a mesma disposição. Isto chama-se unidade.
E quando a unidade que fortalece a união, porque estar junto é uma coisa, estar unido é outra. E aqui diz como um só homem, então não havia divergência. Então havia aqui a unidade, todos como se fosse um só homem. Então eles se reuniram na praça, diante da porta das águas, foi o lugar que eles encontraram para reunir ali um grande número de pessoas, como nas cidades que vivemos hoje, não é em todo lugar que se pode reunir as pessoas. Mas existem alguns lugares, alguns parques, alguns lugares já pré-determinados e preparados para fazer grandes reuniões e juntar ali multidões de pessoas. Mas isso não é em todo lugar. Existe um lugar específico para fazer isso. E aqui em Neemias nós encontramos que era junto à porta das águas. Então todo o povo se juntou ali. E ali estava também Esdras. Eles se reuniram ali, foi o lugar marcado. Tal dia, tal hora, vamos nos reunir lá diante da porta das águas. E o povo veio, porque o flagelo já tinha passado, o sofrimento havia terminado. Agora eles estavam então se reorientando para também desfrutar das bênçãos espirituais de Deus na sua vida. E os passos começaram a ser dados de maneira coerente, decidida e segura. Então, em primeiro lugar, eles vieram, juntaram-se, reuniram-se, toda aquela multidão como se fosse um só homem. E dentre eles, veja que eles conheciam Esdras. Eles sabiam qual era a função de Esdras. O conheciam como sacerdote, o conheciam como o escriba. E no versículo 1, segundo ponto, primeiro ponto, o povo estava unido. Juntos se reuniram como um só homem. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda neste primeiro versículo, diz: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O povo estava sedento. O povo havia ficado muito tempo sem a proximidade com este livro da lei e com as palavras que nele estão escritas. E quando chega este momento, eles entendem que esta é a oportunidade, eles dirigem-se então a Esdras e pedem a ele que traga o livro. Disseram a ele que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor Deus tinha ordenado a Israel. Então, o povo pediu a Esdras para que o livro da lei viesse ser colocado diante do povo. Veja em quantas oportunidades o livro da lei foi tirado da frente do povo, foi colocado à parte, e o povo ficou sem o conhecimento, sem a edificação, sem o ensinamento da lei do Senhor. E os nossos dias acontece isso também. Vez por outra, o livro da lei é tirado. E entra outras coisas no lugar do livro da palavra do Senhor para tomar o tempo. E a palavra fica a desejar. É deixada de canto. Porque perderam o prazer, perderam a sede das palavras do Senhor. Mas aqui este povo que já havia experimentado momentos de sequidão, de tristeza, de sofrimento, de lágrimas, agora viam despontar uma nova oportunidade para eles se reunirem. E eles queriam a todo custo que o livro da lei fosse trazido diante da presença deles. Então, este é o segundo ponto que eles desejaram ouvir
a palavra de Deus. Você tem desejo de ouvir a palavra de Deus? No seu coração há um anelo pela palavra de Deus? Ou você já perdeu o desejo e a sede pela palavra de Deus? Mas aqui eles estavam desejosos. E no versículo 2, assim está escrito: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, a reunião daquele povo. O povo pediu, e Esdras trouxe a lei diante do povo. Eles pediram a Esdras, porque eles sabiam quem era Esdras. E Esdras trouxe o livro da lei perante a congregação. E assim, de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Então veja que ali tinham homens, mulheres e todos os entendidos para ouvirem a lei. Então, quando Esdras trouxe a lei perante a congregação, a lição que nós aprendemos aqui é que a palavra de Deus, ela deve ser colocada diante do povo. Diante do povo. Não se pode tirá-la, tem que se colocar diante do povo a palavra de Deus aberta. Abrir o livro do Senhor. No versículo 3, então, juntou-se o povo, trouxe o livro da lei e Esdras, então, começou a ler. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas. Então, a palavra de Deus foi lida. Por quê? O poder de Deus está na sua palavra. Séculos depois, o escritor de Hebreus disse: a palavra é viva e é eficaz. Sempre que a palavra de Deus é lida, o poder de Deus é manifestado através da sua palavra, simplesmente pela leitura da palavra. Ao ler a palavra, na direção de Deus, o Espírito de Deus vai manifestar o poder de Deus. E aquela palavra que está saindo dos lábios daquela pessoa, no caso aqui, do sacerdote e escriba Esdras, esta palavra encontrou o endereço certo no coração daquela multidão. E o poder de Deus foi junto, foi atuando de maneira profunda naqueles corações. Então, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas. Foi onde eles se reuniram. Ali, Esdras, então, levantou-se e começou a ler o livro da lei do Senhor. Quando Esdras, ele leu ali, eles começaram cedo. A palavra de Deus diz aqui que, no ponto 3, e também do versículo 3, diz que a palavra de Deus foi lida, o poder de Deus manifestou-se na palavra, e também aqui encontramos que eles não foram apressados na leitura da palavra de Deus, o livro da lei. Eles não leram correndo. Eu vou ler aqui somente um parágrafo, porque não temos tempo, e o tempo é muito corrido, o tempo é muito escasso, então eu vou ler aqui somente um parágrafo da lei e está tudo bem para vocês. Porque hoje é assim, hoje lê um textozinho pequenininho e mesmo assim não se faz mais referência a ele, ele fica solto no ambiente. Mas aqui foi diferente. Observe, eles não foram apressados, eles não tiveram pressa.
Porque diante da palavra de Deus não se pode ter pressa, não se pode exigir celeridade, pressa, rapidez em falar, em dar a palavra e pronto, está resolvido. Não. Palavra de Deus não é como lanche rápido, que a pessoa vai lá numa lanchonete e pede um lanche e com poucos segundos aquele lanche está pronto, a pessoa come, parece que se satisfez, paga caro por isto e quando nem menos sai daquele estabelecimento, já está com fome. Por quê? Porque o alimento que lhe foi oferecido não é um alimento nutritivo, saboroso, útil para a saúde, pelo contrário, ele é prejudicial. Ao passo que o alimento saudável é aquele que você vai, senta-se, ele demora a se preparar e quando o alimento chega, você não o come numa colherada só, você fica ali pelo menos 20, 30, 40 minutos alimentando-se. E quando você sai daquele ambiente, você sai satisfeito. A sua fome foi saciada. Você não sai com fome. Palavra de Deus é a mesma coisa. Quando se faz dela como se fosse um lanche rápido, as pessoas saem com fome. Mas quando faz um cardápio nutritivo da palavra de Deus, com todos os nutrientes que são próprios da palavra, então ela alimenta o espírito das pessoas e eles sentem-se fortalecidos, encorajados e abastecidos naquela fome espiritual que vieram, eles agora estão satisfeitos, porque a palavra veio na medida e na quantidade certa para a vida de cada um deles. Então, veja como que eles leram. Desde a alva até ao meio-dia. Praticamente, no mínimo aí, 6 horas de leitura bíblica. No mínimo, 6 horas de leitura bíblica do livro da lei, sendo lido aquele povo perante homens e mulheres e entendidos. Ninguém interrompeu Esdras. Esdras, para um pouquinho, nós já estamos cansados, nós já ouvimos tanto da palavra, vamos descansar um pouco, deixa para outro dia, deixa para outra hora. Não, o povo veio sedento, o povo estava com fome, o povo queria a palavra, o povo desejou a palavra, o povo pediu a palavra. E Esdras, usado por Deus, colocou a palavra diante do povo e os alimentou, desde a alva até ao meio-dia. Até ao meio-dia. Então veja que foi um tempo suficiente. Não precisava correr. Podia fazer as coisas dentro do tempo necessário, uma leitura normal, não precisou atropelar a leitura, o fim antes do começo, e fica coisa por ler. Não, ele leu passo a passo, no livro da lei do Senhor. Ele foi lendo, ele foi lendo, ele foi lendo. E a maneira como Esdras ia lendo, praticamente que na expressão facial de Esdras, nos seus olhos, no seu espírito, que ele lia com o coração, e as palavras carregadas de temor a Deus, estas palavras começou a atrair aquele povo para o que eles estavam ouvindo. E diz-nos aqui, ele leu de tal forma que, no versículo 3, nós encontramos aqui mais um ponto, que diz assim: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Os ouvidos do povo estavam atentos ao livro da lei, que estava sendo lido
desde a alva até ao meio-dia. Torno a dizer, por um espaço de aproximadamente 6 horas de leitura da palavra do Senhor. Mas em nenhum momento aquele povo sentiu-se cansado, fadigado, desinteressado. Quanto mais se lia, mais o ouvido deles estava atento, o coração deles estava direcionado para a palavra de Deus. Então, leram de tal forma que o povo não queria perder uma vírgula sequer do que Esdras estava lendo naquele 7º mês, naquele dia. Então eles ficaram atentos, eles reverenciaram a palavra, eles deram valor à palavra. Nos nossos dias, infelizmente, dá-se valor a cânticos, a testemunhos, a histórias que são contadas, e quando chega o momento da palavra, as pessoas perdem o encanto, perdem o interesse e não prestam atenção. Mas este povo aqui não. Cada palavra lida redobrava a atenção. Cada hora que passava de leitura, mais atenção, mais foco naquilo que estavam ouvindo, porque estava entrando no coração deles e estava fazendo bem para eles. Porque muito tempo eles ficaram sem este momento de comunhão com Deus. Então aqui no versículo 3, nós encontramos: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras lendo. De repente, improvisaram ali um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e Esdras então estava ali. Agora, observe que Deus sempre coloca pessoas para ajudar no trabalho. Nunca é a pessoa sozinha. Deus sempre coloca companheiros, parceiros, que vão ajudar, que vão estar ali próximo a quem está na responsabilidade. E diante de Neemias, diante de Esdras, Deus colocou companheiros fiéis para ajudá-lo. E observe, entre eles, entre Esdras e os demais, estavam ali, juntos naquele púlpito de madeira, 14 pessoas. Estavam ali, olha, do lado direito. Eles estavam em pé, todos eles em pé no púlpito, para estar um pouquinho acima do povo, para que o povo todos pudessem enxergá-los e ver na leitura e estar com a visão focada e a audição também ao que estava sendo lido. Mas à direita de Esdras estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. 6. À esquerda. Com Esdras, 7. Esses estavam à direita. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. 7. Então, 14 pessoas estavam ali. E Esdras lendo o livro da lei. Juntos, eles estavam lendo. Quando Esdras trouxe este livro, foi ao púlpito, levantou-se, diz aqui o detalhe, no versículo 5. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Por quê? Porque estava acima de todo o povo. Ele estava em um lugar mais elevado para que todos pudessem vê-lo. Hoje as pessoas fazem o púlpito de uma altura de quase 2 metros e o povo fica lá embaixo e para olhar para quem está no púlpito eles têm que olhar assim. Tem que olhar mais ou menos a altura mediana. A pessoa estando acima do povo, no máximo aí
uns 60 centímetros, já está bom demais, já está acima, já dá para todos observá-lo. Porque fica difícil, faz os púlpitos tão alto e a pessoa quando chega perto do púlpito fica sem aquele elo de ligação. Mas aqui estava Esdras, e quando ele abriu o livro, o povo se levantou, se colocou de pé. Então está aqui, ó. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. Quando o povo entendeu que a palavra de Deus ia ser aberta, eles então se levantaram, se colocaram de pé. É uma atitude de reverência, de respeito, de cuidado, de dar prioridade ao que ia ser dito, porque a palavra de Deus é como se fosse o próprio Deus, porque é Deus falando na sua palavra. Então o povo colocou-se de pé. Que expressão bonita. Hoje, quando se vai ler, as pessoas não tomam nenhuma atitude e às vezes nem mesmo abre o livro sagrado para ler, para acompanhar, e muitas das vezes quando alguém está lendo, o outro está conversando, porque não tem respeito e reverência nenhum pela palavra de Deus. Mas este povo aqui sabia o que é viver sem a palavra de Deus. E quando chegou o momento de eles voltar a ter este encontro, eles deram valor. E isso são lições para os nossos dias. E não somente ficaram de pé, mas a palavra de Deus, ela toca profundo na vida das pessoas, ela mexe com as pessoas, que eles passam a ter atitudes que são louváveis diante de Deus. Então observa o que este povo fez. No versículo 6, olha. No versículo 5 diz que ele abrindo o livro, o povo pôs-se de pé. Levantou-se. No versículo 6, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Quer dizer, ele glorificou, ele louvou a Deus, ele atribuiu a Deus tudo aquilo que estava sendo feito. E todo o povo respondeu, amém, amém. E a correspondência, né? Assim seja, assim seja. O povo respondeu com alegria, estava recebendo algo. O obreiro, o líder, o sacerdote, o escriba, estava lendo, teve um momento de regozijo da presença de Deus, e o povo disse amém, amém. Você diz amém quando alguém que está falando a palavra de Deus recebe uma visita espiritual na vida? Amém. Assim seja. O povo levantou as mãos. O povo disse amém. E depois levantou as mãos. Disse amém. Levantou as mãos. Segunda atitude do povo. Terceira. Inclinaram-se. Terceira atitude do povo. Adoraram ao Senhor. Quarta atitude do povo. Com o rosto em terra. 5 atitudes do povo. Veja o que a palavra de Deus gerou no coração daquele povo. Quando a palavra foi entrando, foi encontrando lugar, foi entrando, e os olhos do povo estavam focados lá, e o ouvido atento ao som da palavra, e quando o responsável louvou a Deus, eles disseram amém, levantaram as mãos, adoraram o Senhor, se inclinaram,
e colocar o rosto em terra. 4 atitudes do povo. Disseram amém, levantaram as mãos, inclinaram-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. 5 atitudes do povo ao ouvir a leitura do livro da lei. Quais são as minhas reações e as tuas reações quando ouvimos a leitura da palavra de Deus? Mas eles fizeram isto. Era a maneira de dizer que eles haviam compreendido, entendido a palavra de Deus. E por isso eles estavam respondendo de maneira favorável ao que estava sendo colocado diante deles. E depois que chegou este tempo, e terminou o tempo de Esdra, desde a alva até ao meio-dia, a Esdras terminou com essa reação do povo e cada um foi embora? Não, não foi embora. Quando a palavra de Deus tem livre curso, quando a palavra de Deus é a prioridade nas igrejas, na reunião dos salvos, dos cristãos, o povo não quer ir embora. O povo quer ficar. Fale mais, diga mais, ensine mais. Nós não queremos ir embora, nós queremos ficar. É a palavra que segura, é a palavra que mantém o povo no lugar. E quando Esdra deu aquele tempo, entrou agora uma outra equipe. Com ele lá, junto com ele, estavam em 14. 6 de um lado com Esdras 7 e 7 do outro lado 14. Quando passou este primeiro período deles, que foi desde a alva até o meio-dia, entrou a segunda equipe de companheiros que Deus tinha levantado para aquela ocasião. E aí tinham lá, observe, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías. 13. E mais ainda, e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu posto. Então isso quer dizer, ninguém foi embora. Todo mundo continuou nos seus devidos lugares. Então, eles agora, após aquela primeira leitura que Esdras fez, agora vem esta segunda equipe de apoio a Esdra, e eles agora vão fazer o quê? Eles agora vão ensinar. Porque primeiro ler, faz a leitura do texto, depois vai ensinar o que foi lido, vai explicar, vai interpretar, vai explicar e por fim vai então aplicar. Então este é o sentido com relação à palavra de Deus. Então, e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu posto. Agora, como é que os levitas ensinavam? No versículo 8 está assim: e leram o livro na lei de Deus. Leram, primeiro. Segundo, e declarando. Primeiro leram, depois declarando. Terceiro, explicando o sentido. Ler, declarar, explicar. E explicando, faziam que, lendo, se entendesse. 4 pontos. Ler, declarar, explicar e fazer entender. Então foi isto o que eles fizeram aqui.
a leitura deles foi uma leitura de forma metódica. Eles tinham passos a seguir na leitura. Então, primeiro lia, depois declarava, depois explicava e depois fazia a conclusão, dava o sentido daquela palavra. E o povo estava no seu posto. O povo não saiu. Então fazia que entendesse. Bem, o povo ouviu a palavra, recebeu a visitação de Deus. Agora, aclararam mais o sentido do povo com essa leitura, declaração, explicação e conclusão. O povo, então, o que fez? O povo agora, no versículo 9, diz assim: e todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. A palavra de Deus entrou tão profundamente no coração daquele povo, que suscitou neles lágrimas. Eles começaram a chorar, porque olhavam para si e olhavam para o que a palavra de Deus estava dizendo. Aquilo certamente comoveu o coração daquelas pessoas. E eles então começaram a chorar. Não foi um choro forçado, não foi um choro maquiado, foi um choro sincero, natural, espontâneo. Era a palavra entrando e as lágrimas saindo pelos olhos. O povo chorando. E Neemias estava lá junto àquele povo também. E disse a eles: olha, hoje é um dia consagrado ao Senhor. É um dia da nossa reunião com o Senhor. Não lamenteis nem choreis. Ora, mas quem não vai chorar com a ação da palavra de Deus? Se é a palavra de Deus que faz essas mudanças na nossa vida. E aí, quando passou este momento, esse regozijo espiritual, esse mover do poder de Deus na vida daquele povo, então eles agora disseram ao povo que agora eles poderiam ir comer e beber, porque desde a alva até aquela hora eles não tinham comido. Mas agora que terminou o momento espiritual, o momento da palavra de Deus, o povo foi alimentado. Eles disseram ao povo que fossem se alimentar, não entristecer-se, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E então o povo foi levado para comer, para beber, para estar na presença do Senhor. E depois, então, que eles comeram, eles podiam levar também porções para aqueles que estavam em necessidade. E no versículo 12, depois de ser alimentados espiritualmente, foram alimentados fisicamente. Hoje as pessoas são alimentadas fisicamente, mas não são espiritualmente. Lá não. Lá primeiro espiritual. E o cardápio foi muito bom. Depois veio o alimento físico, para o corpo físico. Nos versículos, então, aqui, versículo 12 diz: então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quando a palavra de Deus é lida, onde você está, onde você congrega, tem sido dado tempo para esta palavra? Ela tem sido lida? Ela tem sido declarada? Ela tem sido explicada? Ela tem sido feito a conclusão para aplicação na sua vida? Você tem entendido a palavra do Senhor? Ela tem gerado resultados na sua vida? Este é o sentido da palavra. E é preciso ter tempo para que estas coisas aconteçam. Mas aqui estavam eles. E observe, naquele dia, eles tiveram esta bonita reunião. No dia seguinte,
foram procurar Esdras novamente. E chegaram lá para entender o que tinha sido lido no dia anterior. A palavra entrou, a palavra ficou no coração deles. E no dia seguinte eles voltaram lá. E aí Esdras entendeu, pela leitura do livro do Senhor, da lei do Senhor, que desde os dias de Josué até aquele dia em que eles estavam ali, não tinham sido mais comemorado a festa dos tabernáculos. Ela tinha se perdido na história. Mas a partir daquele tempo e daquela reunião que acabamos de designar aqui neste capítulo 8 de Neemias, eles começaram a fazer também anualmente as reuniões da festa dos tabernáculos. Então eles voltaram a praticar uma coisa que tinha sido perdida no tempo, por conta do desprezo da palavra, da dispersão do povo. Mas agora que estavam juntos, reunidos, a palavra tinha sido voltada ao seu lugar de origem, no tempo, na explicação, no cuidado, no preparo de quem estava lendo e ensinando. Porque não é só pegar a palavra e sair falando. Tem que preparar o coração. Neemias, Esdras, nós encontramos aqui que ele preparou o seu coração. Então ele teve um tempo para fazer isto. Ele não chegou lá, abriu o livro e começou a falar. Não. Ele preparou o coração diante do Senhor. E quando chegou a hora, Deus abriu para ele a porta da palavra. Quando eu e você preparar o coração, Deus abrirá para nós a porta da palavra. Então veja, e no versículo 18 diz assim: e de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento segundo o rito. Aquele primeiro dia causou tanta mudança no coração daquele povo, que eles vieram mais 7 dias. Estiveram ali. E Deus certamente se agradou desse posicionamento, da atitude deste povo. Então, são lições de Esdras para os nossos dias. Então, vamos rememorar. A primeira lição, em primeiro lugar, Esdras se preparou e ficou na dependência de Deus. Quando chegou o momento, ele estava pronto, preparado. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Segunda lição, quando chegou o momento que reuniu o povo estava unido. A convocação que Esdras fez foi aceita unanimemente. Todos concordaram em vir. Então, o povo estava unido. O líder, o responsável, conseguiu trazer este povo para o lugar do encontro unido. Não havia divergência, não havia contenda, não havia confusão entre eles. Eles vieram unidos, como se fosse um só homem. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto. O povo, quando se reuniu, pediu a Esdras que trouxessem o livro da lei. Ou seja, nesse terceiro ponto o povo disse: nós queremos ouvir a lei, o livro da lei. Traga o livro para nós. E Esdras trouxe o livro e começou a ler. Quando Esdras trouxe o livro, a palavra então tomou a primazia. Porque todos agora, quando Esdras trouxe a palavra diante deles, colocou diante do povo, leu perante aquela congregação, a palavra ocupou o lugar que lhe é próprio. A palavra de Deus tem que ter a primazia nas reuniões do povo de Deus. Em quinto lugar, nós observamos
que, à medida em que a palavra foi sendo lida, os olhos das pessoas e o ouvido ficaram atentos àquelas palavras, porque elas estavam carregadas do poder de Deus. Então, este é o quinto ponto. Sexto ponto. Não foi uma leitura atravessada, apressada, atrapalhada, confusa. Não. Foi uma leitura feita dentro do tempo necessário, desde a alva até ao meio-dia, por aproximadamente 6 horas de leitura do livro da lei, e ninguém se moveu do seu lugar. Então, quando se lê a palavra, não é preciso mandar o povo ficar quieto e prestar atenção. Quando a palavra de Deus tem a primazia, o Espírito de Deus toca nas pessoas e eles prestam reverência à palavra de Deus. Então, este é o ponto importante. Sexto ponto. Não foram apressados. Sétimo ponto. À medida em que foi lendo, o povo foi tomando atenção. Oitavo. Esdras não estava sozinho. Deus tinha preparado outros companheiros para estar com ele. Oitavo, ao abrir o livro, o povo se colocou em pé, prestou reverência. Nono, Esdras louvou ao Senhor em meio à leitura e o povo respondeu favoravelmente. O povo disse amém, levantou as mãos, inclinou-se, adorou o Senhor e colocou o rosto em terra. Décimo, depois da leitura, havia os levitas para ensinar o povo. E cada um no seu lugar, sem sair do seu lugar. E a maneira que eles fizeram isto, em 10º lugar, foi de maneira metódica. Ou seja, eles foram lendo, declarando, explicando e dando o sentido geral da palavra. E 11º, depois de ouvir aquilo, eles começaram a chorar. O efeito da palavra foi instantâneo. E 12º, passado aquele momento, eles foram alimentados fisicamente e depois foram mandados para a sua casa. Voltaram no dia seguinte e pediram mais da palavra do Senhor. Mas estão aí pelo menos 12 lições dos dias de Esdras, do tempo de Esdras, para os nossos dias. Que possamos aproveitá-las e que possamos avaliar os nossos ajuntamentos para ver se estas reações estão acontecendo, se a palavra de Deus está tendo o lugar de primazia que lhe é próprio. Pensemos nisto e reordenamos novamente a prática para que a palavra de Deus volte ao seu lugar de origem e a bênção de Deus e o poder de Deus se faça presente no coração das pessoas e haja livramento, proteção e crescimento espiritual. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.